Olá, tudo bem com vocês? Eu sou José Tenório Neto. Nesse terceiro vídeo eu vou comentar as ordens impostas pela organização a seus membros, como eles devem tratar os seus ex-membros caso não queira mais fazer parte da organização. Primeiro, na congregação Jardim Caminho que eu frequentava, um ancião se envolveu com a esposa de outro ancião, amigo dele da mesma congregação. E o ancião vítima, ele tentou revidar. Só que houve comentários a esse respeito dentro da congregação e resultou na desassociação dos dois. O superintendente de circuito, ele imediatamente trouxe dois anciãos de outras congregações para estar repondo a vaga desses anciãos que havia sido desassociado. E quando tudo parecia estar normal dentro da congregação, um servo ministerial de nome Messias, ele ficou muito inconformado com o que aconteceu e começou a falar muito a respeito desse assunto, visto que um desses anciãos tinha ajudado ao Messias a receber o privilégio de ser ministerial. E por esse motivo, o Messias foi chamado na sala B para dar explicações aos anciãos o motivo de tanta revolta. Só que quando chegaram na sala B, o Messias e os anciãos, eles se desentenderam. E o Messias perdeu o controle e acabou chutando as cadeiras em cima dos anciãos. Ainda bem que era cadeira de plástico, porque se fosse cadeira de madeira, podia ter machucado um desses anciãos. E quando o Messias ele saiu da sala B, ele pegou a esposa e um casal de filhos e foi embora. E nunca mais ele voltou na congregação, abandonando definitivamente a organização. Mas o problema do Messias não terminou por aí. As pioneiras, elas passaram a visitar a esposa do Messias e aconselhar a esposa do Messias e as crianças a voltarem a participar do serviço de campo e das reuniões, dizendo para a esposa do Messias que entre Messias e Jeová, ela tinha que procurar seguir a Jeová, mesmo sendo contra a vontade do Messias. E a esposa do Messias, ela acabou ouvindo essas pioneiras e voltou a participar do serviço de campo e das reuniões. Só que ela e o Messias se desentenderam por esse motivo e resultou na separação desse casal. E até hoje esse casal eles vivem separados, nunca mais conseguiram se conciliar. E a esposa do Messias também, ela não demorou muito, ela abandonou definitivamente a organização, ela e os filhos. Isso foi o que o Messias me falou, que tudo isso aconteceu depois que essas pioneiras passaram a visitar a casa dele e aconselhar a esposa dele nesse sentido. E o Messias me falou também que depois de 4 anos que estava afastado da organização, que não tinha mais vínculo nenhum, ele arrumou a namorada e estava no ponto de ônibus, de mãos dadas com a namorada. E passou 2 pioneiras conhecidas dele, e essas pioneiras falaram para os anciãos. E quando foi no domingo, 10 horas da manhã, apareceu 2 anciãos na casa dele, informando que ele ia ser desassociado por adultério. E ia ser informado na reunião de quinta-feira. E o Messias falou para eles que não tinha mais nada a ver com a organização, eles fizessem o que quisessem. E isso aconteceu, foi informado a desassociação do Messias. Agora eu pergunto, onde está escrito na Bíblia que Deus Jesus Cristo diz que se o marido não quiser seguir a religião da esposa, a esposa deve largar o marido e procurar seguir a religião, ou vice-versa? Vamos ver as palavras de Jesus que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo de 4 a 6. E no versículo 5, Jesus ele citou o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, para dar um embasamento de forma mais concreta nesse assunto. No versículo 4 do capítulo 19 diz: Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então veja que esses ensinamentos aqui dado pelas pioneiras por meio das publicações, é ensinamento da própria organização. Não tem nada a ver com a palavra de Deus e nem com a Bíblia.
Segundo, no salão que eu frequentava, fica a casa que hospeda o superintendente de circuito. Por esse motivo, esse salão era o primeiro a receber a visita do superintendente de circuito. E quando nós recebemos a visita de um superintendente de circuito, ele trouxe uma carta de Betel que orientava os irmãos da congregação como devia tratar aquelas pessoas que não quisessem mais fazer parte da organização. E nessa carta tinha conselho para os pais. Então nessa carta dizia que os pais que tivessem filho ou filha de maior, ele pedisse para esses filhos saírem de casa, que tanto protegia o resto da família, como protegia a organização. E isso era uma provisão amorosa de Jeová, porque com o tempo esse membro da família podia se arrepender e voltar para a organização. Então nessa carta lida por esse superintendente de circuito, ficou uma pergunta a ser respondida. Quem era que ia se responsabilizar por esses irmãos idosos quando eles caíssem em necessidade, precisassem de ajuda? Era a congregação? Era a organização? Então eu mesmo quando saí, fui para minha casa, eu fui com essa pergunta na cabeça que necessitava de resposta. E essa resposta ela veio quando nós recebemos a revisita do superintendente de circuito. Depois que ele visitou todas as congregações do circuito, ele voltou a nos revisitar e trouxe essa resposta a essa pergunta. Então ele veio com essa mesma carta, com as mesmas orientações. Só que nessa carta tinha uma ressalva. Nessa carta dizia que os pais que mandaram esses filhos embora de casa porque não queriam seguir a organização, eles mereciam elogios, tanto por parte da congregação como por parte da organização. Mas por outro lado, esses pais tinham que entender e ser humilde que se necessitasse de ajuda, ele tinha que procurar esses filhos, mesmo não fazendo parte mais da organização. Porque quem tem o dever de cuidar dos pais idosos são os filhos, e não a organização. E por outro lado, a organização também não tem nenhum arranjo nesse sentido. Agora, meus irmãos, isso não é chamar todos os seus seguidores de débeis mentais? Não tem outra explicação. Vamos ver o que diz o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6, com respeito à família. Então, Provérbios 17, 6 diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos seus filhos são seus pais. Então, aqui fala que os netos são a coroa dos seus avós, e a glória dos filhos são seus pais. Então, os pais são a glória dos seus filhos. Então, veja que esse ensinamento é um ensinamento particular da organização. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, Jesus Cristo, nem com a Bíblia. Agora eu pergunto à organização e seus seguidores: vocês estão mesmo fazendo a vontade de Deus e de Jesus Cristo? Analise e responda para vocês mesmos. Terceiro, a minha ficha só caiu mesmo no Congresso 2016, quando estamparam um vídeo mostrando um pai e uma mãe que tinha mandado uma filha embora de casa porque tinha namorado um rapaz que não era testemunha de Jeová. E essa filha, ela ligou para a mãe. Então a mãe pegou o celular, visualizou e viu que era a filha que estava ligando, mas não atendeu. Ficou olhando para a cara do marido olhando para a cara dela e desconsideraram aquela ligação da filha. Não levaram em consideração algum problema que essa filha podia estar passando. Essa filha podia estar jogada na rua, com problema de saúde, passando fome, ou mesmo precisando de uma palavra de carinho. Podia estar passando por um problema depressivo e precisando de uma palavra de carinho do pai e da mãe. Então eles não atenderam o telefone da filha, desconsideraram essa situação que a filha podia estar passando. O que levaram em consideração foi cumprir as ordens da organização, de mandar a filha embora de casa. E isso para mim foi o ápice da falta de amor, tanto por parte da organização como da parte dos seus membros. Então nesse dia eu já saí decidido a arrumar um jeito de não ficar mais na organização. Eu falei, essa organização não serve para mim, eu não posso fazer parte de uma coisa dessa. E isso que eu estou falando, meus irmãos, está tudo escrito nas publicações deles. Veja essa revista, A Sentinela, de 1º de outubro de 1952, na página 599. 1º de outubro de 1952, página 599, o que diz? Devemos odiar a pessoa desassociada, no sentido mais verdadeiro, que é o de encarar com extrema e ativa aversão, considerando-as como repugnantes, odiosos, imundo a detestar. Está na sentinela deles, ó.
Veja outra publicação deles aqui, ó. O livro Mantenha-se no Amor de Deus. Na página 207, diz: nós não nos associamos com o desassociado, quer para atividades espirituais que sociais. Na Sentinela, 15 de dezembro de 1981, na página 21, diz: um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa, ou até mesmo para uma amizade. Aí faz uma pergunta: queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Aí continua: é realmente necessário evitar todo e qualquer contato com essa pessoa? Sim, por várias razões. Primeiro, é uma questão de lealdade a Deus e a sua palavra. Eles dizem que é uma questão de lealdade a Deus e a palavra de Deus, não à organização. Veja a outra sentinela deles, de 15 de janeiro de 2013. 15 de janeiro de 2013, na página 16, parágrafo 19. Onde está grifado aqui de amarelo. Olha o que diz: não procure desculpas para se associar com um membro da família desassociado, como por exemplo, trocar e-mails. Aqui está falando que nem e-mails, meus irmãos, pode trocar. Veja o que eles colocam nas publicações deles, a lógica que eles dão aos seus membros. Agora, esse povo ainda tem coragem de dizer que são acusados por familiares dos seus membros de causar divisão na família. Eles reclamam por isso. Veja que coisa, tem a cara de pau de reclamar que são acusados nesse sentido. Está aqui na revista Sentinela deles, ó, que foi lido de 27 de novembro a 24 de dezembro de 2017. Na página 12, onde está aqui, ó, grifado. Diz assim, ó: outra ameaça à nossa paz talvez seja a atitude dos nossos parentes descrentes. Pode ser que algum deles fale mal de nossas crenças, ou até mesmo acuse de causar divisão na família. Alguns talvez até digam que se continuarmos servindo a Jeová, não precisamos mais nos considerar parentes da família. Veja que eles dizem que são acusados pelos parentes da família. São muitos cara de pau mesmo, né? Muito cínico esse corpo governante e a sua cúpula. Então, meus irmãos, esse vídeo está terminando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar o que percebi dos médicos quando vão tratar de testemunha de Jeová que precisa de transfusão de sangue. Então isso vai ser um assunto para o próximo vídeo. Muito obrigado a todos que vão ver esse vídeo. E fique na paz de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus.